Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Dando sequência ao nosso conteúdo do encontro 2, do módulo 6, onde a gente está vendo gráficos do movimento uniformemente variado, vou resolver um exercício que tem no nosso livro, tá? Ele é o exercício número 8, que está na página 68. Ele é resolvido no livro também, tá? Ele fala o seguinte: um móvel desloca-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo à função horária, né? Essa é a função horária. S é igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado no sistema internacional. Primeiro, eu gosto de explorar essas equações, né? A gente sabe que a equação horária da posição no movimento uniformemente variado ela é do tipo S igual a S0 mais T0t mais meio a t ao quadrado. Agora, compara ela com essa equação que o exercício forneceu. O exercício forneceu o seguinte, ó, S igual a 6 menos t mais t ao quadrado. Com base nisso, a gente pode dizer que S0 vale quanto nessa equação dada? O S0 é sempre quem não está multiplicando t na equação da posição. Então, só pode ser o quê? 6 metros. Por que metros? Porque ele disse aqui, está no SI. Tá? Quem que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é sempre aquilo que está do lado do t. É o coeficiente que está do lado do t. Quem está do lado do t aqui? Menos 5. Então, é menos 5 metros por... E quem que é a aceleração? A aceleração é o que está do lado do t ao quadrado. Mas ela é dividida por 2, certo? Então, o que aparece aqui, não tem o 1 aqui? O que aparece aqui é 1. Mas não aparece o 2 aqui embaixo. Então, o que tem aqui é a aceleração já dividida por 2. Então, a aceleração só podia ser o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Pensa bem, se eu coloco 2 aqui, no lugar da aceleração, 2 dividido por 2, 1, certo? Então, o que aparece do lado t ao quadrado aqui é a aceleração dividido por 2. Se aqui a aceleração dividido por 2 deu 1, ela só podia ser 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora, o que ele quer? Eu construo o gráfico dessa função e faço uma análise desse movimento no intervalo de 0 a 5. Como é que eu faço o gráfico de uma função? É o seguinte, o S, ele não é uma função do tempo? Então, para eu fazer o gráfico da função do tempo, lembra que y é uma função de x? Para eu fazer o gráfico de y, eu tinha que dar valor de x e encontrar quem que era o y. Eu falava, não, x é 0, y dava menos 1. Não, x agora é 1, y dava menos 1. O x é 3, y dava menos 5, por exemplo. E a gente ia construindo uma tabela, depois a gente só pegava, fazia o gráfico, colocava 0, valores de x que a gente deu, lembra? Valores de y que a gente encontrou. Quando é fé, tinha um gráfico, certo? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso para o nosso caso, que é a posição em função do tempo. Olha aqui, essa aqui é a nossa posição em função do tempo, né? Então, vamos lá. Quando o tempo é 0, porque o tempo começa do 0, certo? Então, a nossa posição vai valer quanto? É a posição no tempo igual a 0. Vai ser 6 menos 5 vezes 0 mais 0 ao quadrado, certo? Isso aqui dá quanto? 5 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Vai dar 6. Então, eu já vou anotando aqui na minha tabelinha. Vou ter tempo, depois eu vou ter o quê? A posição naquele tempo. Certo? Essa é a tabelinha que a gente tem que ir montando. Eu sei que quando o tempo foi 0, a posição deu quanto? 6 metros. Agora eu vou fazer tempo igual a 1. Então, quanto que vale a minha posição no instante igual a 1? Vou jogar nessa equação que ele deu. Menos 5 vezes mais ao quadrado. Por que eu não estou colocando 1 vezes 1 ao quadrado? Porque 1 vezes a coisa é a coisa. Entendeu? Então vai ser 6 menos 5 vezes 1, 5. 1 ao quadrado, 1.
6 mais 1, 7 menos 5, 2 metros, né? Então, eu sei que quando o tempo é 1, a distância é quanto? 2 metros. A distância está diminuindo, né? E aí eu vou fazendo isso daí, ó, para vários valores. Até que em um momento, né? Até que em um momento, eu tenho essa tabelinha aqui, ó. No instante, tempo igual a 0 foi 6. Quando o tempo foi 1, deu 2. 2 deu 0, até o tempo igual a 5, tá? A gente tem que montar o gráfico dessa função. Vamos fazer. Não tem nada não, vamos fazer. Vamos fazer de cor, o gráfico vou fazer de uma cor rosa, certo? Eu sei que quando o tempo era 0, a posição era quanto? Tá bem aqui, né? Meio pequeno. Vou escrever aqui, peraí. Sei quanto é para 0, a posição estava aqui, ó, no 6. Então, quando era 0, tá aqui o ponto rosa, tá? Eu sei que quando o tempo era 1, a posição era 2. Vamos desenhar. Quando o tempo é 1, vou fazer 1 aqui, ó. A posição era quanto? 2. Aqui é 6, aqui é 3, o 2 é mais ou menos aqui. Aí a gente tem que fazer o gráfico aqui. Então, é o nosso gráfico. Mais um. Se a gente continuar fazendo, né? Quando o tempo era 2, quando o tempo é 2, tá aqui, certo? A posição era 0. Então, é aqui no próprio 2, certo? E eu sei que quando o tempo é 2,5, se a gente pensar que aqui é 2, aqui seria 3, certo? 2,5 é aqui, ó. 2. A posição é quanto? Menos 0,25. Vamos colocar o menos 0,25 aqui mais baixo, só para a gente não perder. Nesse ponto aqui, tá? Tem que colocar ele um pouco mais para cima, ele não vai ficar legal. Deixa eu consertar isso daqui, tá? Tá menos 0,25. Isso aqui seria 1. 0,25 é bem aqui pertinho. Ponto rosa. Vocês vão conseguir fazer melhor no caderno. E aí quando o tempo é 3, né? Lembrando que é 2, aqui é 3. Quando o tempo é 3, aí o negócio é 0. Então, ó, aqui mesmo já é outro ponto. Quando é 4, é 2. Vamos lá. 3, né? É o 4. Desculpa. Quando é 4, volta a ser 2 aqui, né? Então aqui é um outro ponto. E finalmente, quando é 5, tá bem aqui no 5, né? A posição volta a ser quanto? 6. Tá o 6 da posição com 5 do aqui. Ora, se a gente fizer o gráfico desse negócio aqui e juntar todos os pontos, a gente vai ter uma parábola, né? Deixa eu fazer ela com uma cor amarela. Ela começa aqui, ó. Descendo, passa por aqui, volta a subir e vai, certo? Essa é a parábola, beleza? Lembrando que o ponto mínimo dela é esse aqui, ó. Quando o tempo é 2,5, ó, o mínimo. É 6, 2, 0, menos, depois passa para o 0. Então, esse aqui, ó,
Essas aqui são as coordenadas do ponto mínimo da parábola, tá? Aí ele quer que faz uma análise desse movimento no intervalo de 0 a 5. Vamos fazer essa análise. Quando eu tô aqui, ó, quando eu tô nessa parte aqui da parábola, ó, imagina o tempo. Tá? O tempo, ele é sempre positivo, ele sempre vai aumentar. Então, à medida que eu tô aumentando o tempo, o que acontece com a posição? Começou no 6, foi diminuindo, até chegar em menos 0,25. Aí voltou a subir, passou a ser 0, passou a ser 2 e voltou a ser 6. Então a gente tem que dividir essa parábola em dois aqui. Dois momentos aqui. Tem dois momentos distintos. Tem esse momento 1, tem esse momento 2. No momento 1, o que acontece com a posição? Ela diminui com o tempo. Então o corpo está indo para frente ou está indo para trás? Hã? O corpo está indo para frente ou está indo para trás? Hã? Olha aqui, ó. A aceleração do corpo vai ser sempre o quê? Positiva, certo? Então não importa. A aceleração é sempre positiva. Escrever ela aqui, ó. A aceleração é sempre positiva. Olha aqui o valor dela, ó. Olha aqui o termo que está com t ao quadrado é positivo, tá? A aceleração é positiva. No 2, a aceleração também é positiva. Positivo o tempo inteiro. Mas o que acontece com a velocidade em 1 e com a velocidade em 2? Nesse termo tempo aqui, ó, a velocidade está fazendo o corpo de regredir. Ele estava lá nos 6 metros e passou para menos 0,25 metros. Está andando para frente ou está andando para trás? Está andando para trás, a velocidade é negativa, embora a aceleração seja positiva. Do lado de cá, aí chega aqui um momento, ó, que o corpo veio e voltou para parou nessa posição e começou a aumentar. Nesse caso aqui, a distância só está aumentando com o tempo. Olha aqui, verticalmente é a distância. Estou aumentando o tempo. Se eu aumento o tempo, o que acontece com a distância? Está aumentando também. Então, a velocidade aqui só pode ser o quê? Positiva. Então, nesse primeiro trajeto, eu tenho uma aceleração positiva, mas a velocidade é negativa. O movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Nesse segundo momento, não importa, a aceleração já é positiva, mas a velocidade também é. Então, é um movimento... desculpa, eu estou confundindo retrógrado progressivo com acelerado e retardado. A aceleração não ajudou a velocidade, A aceleração ajudou a velocidade, progressivo, tá? Não, acelerado. Desculpa novamente. Ajudou, não ajudou, retardado. A velocidade está se retardando, está diminuindo. Velocidade e aceleração na mesma direção é um movimento acelerado. Progressivo ou retrógrado diz respeito se está indo para frente ou para trás. Nessa primeira parte aqui, ó, está indo para trás. Essa primeira parte aqui, está indo para frente. Então é progressivo. Retrógrado, progressivo, tá bom? Vamos supor agora que com esses dados ele queira que você plote o gráfico da velocidade em função do tempo. Se a gente voltar aqui, a gente pode escrever a velocidade em função do tempo. Sabe que V é igual a V0 mais... Certo? Então a velocidade é quem? Qual que é a velocidade inicial? A gente já coletou isso aqui da equação. Menos 5. Qual que é a aceleração? Mais 2. 2t. Como ficaria esse gráfico, né? Vamos copiar isso daqui lá. Essa é a equação da velocidade, certo? Isso aqui é um pedido a mais que eu estou fazendo, um exercício não pediu. A gente vai fazer o mesmo esquema, né? A gente sabe que a velocidade é uma função do tempo. Se eu quero plotar o gráfico da velocidade em função do tempo, tem que dar valores para o tempo e achar quanto que vale a velocidade nesse tempo. Se o tempo é 0, ó, vamos jogar aqui, ó, v de 0.
Dá menos 5 mais 2 vezes 0. Tá? Menos 5. Então, quando o tempo é 0, a velocidade deu menos 5. Quando o tempo foi 1, com a menos 5 mais 2 vezes 1. Menos 5 mais 2, menos 3 metros por segundo por... Então, quando foi 1 tempo, 1 segundo, a velocidade já virou menos 3. Quando o tempo foi 2, né? Aí vocês podem fazer 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. A gente já pode plotar o gráfico. Se a gente tiver velocidade em metros por segundo, né? E o tempo em segundos, a gente sabe... vai ter uma parte negativa aqui, né? A gente sabe que quando o tempo era 0, a velocidade deu quanto? Menos 5. Então, começa aqui embaixo. O gráfico. Depois a gente sabe que quando o tempo foi 1, a velocidade deu quanto? Menos 3. Quando o tempo foi 1. Então, a gente tem que encontrar esses dois pontos. Como a gente sabe que vai dar uma reta, basta 2 pontos, certo? Se a gente ligar esses 2 pontos aqui, a gente vai ter o gráfico da equação, certo? Então, esse é o comportamento da velocidade em função do tempo para esse exercício, tá? Beleza? Mas isso exercício também perguntar, o professor Mário acrescentando. Qual foi o deslocamento do corpo entre 0 e 1 segundo? Lembra que o deslocamento diz respeito à área embaixo da curva? Entre 0 e 1 segundos, a gente está interessado nessa área aqui. Deixa eu colorir ela para você. Está interessado nessa área aqui, de 0. Na verdade, de 0 a 1 segundo. Tem essa área, né? Não. A gente tem que saber quanto que ele andou de 0 a 1 segundo. Fica para vocês pensarem, tá bom? A gente delonga muito. É isso aí, obrigado. Até a próxima.